uma pergunta sobre: existe maldição hereditária? Foi uma pergunta e eu não sei qual é o seu pensamento. Se você acha que existe, se acha que não existe. Mas uma coisa eu tenho certeza: você já ouviu dizer, você talvez leu algum livro que fala sobre a questão da maldição hereditária. E a explicação é tão forte, a explicação é de uma forma tão... O argumento é tão forte que você quase... talvez você ficou em dúvida, mesmo você tendo passado por uma academia bíblica, pela classe de discipulado básico, catecúmenos, e você ficou com dúvida, mesmo depois de tudo que você estudou. Existem livros que têm argumentos, né? Tem uma palavra que a fortiori é um argumento muito forte, 2 vezes mais forte, né? E que você fica, deixa você com dúvidas. Mas o nosso estudo reconsagração, nós temos como base no estudo de reconsagração um texto lá em Êxodo 20. Vamos abrir nossas Bíblias. Êxodo 20. Os mandamentos, nós temos grandes lições nos mandamentos. No Êxodo 20, capítulo 6, a partir do versículo 3, nós temos o seguinte: não terás outros deuses diante de mim. Versículo 4, não farás para ti imagens de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Queridos, quando nós olhamos para esse texto, e nós olhamos para a igreja, nós olhamos para o que tem sido ensinado, para livros, eu li vários livros, comecei a ficar com dúvidas, e comecei a pesquisar sobre a questão em relação a essas questões. Quando fui evangelista aqui no bairro Zumira, na década de 90, existiam várias questões ali, situações difíceis na área de libertação. Nós simplesmente pregávamos a palavra, salvação em Jesus Cristo, sermões evangelísticos, adoração, oração, vida com Deus. E isso irritava muito o inimigo. Ele não queria que fosse daquela forma. Certa vez ele disse: por que vocês só sabem cantar, ler a Bíblia, orar e orar, e ganhar almas? Por quê? Irritado com isto, né? Mas nós preocupávamos muito com o que acontecia, e procurei fazer seminários, cursos e cursos. É interessante você estudar e pesquisar. Ou não olhar para a história, você está condenado a cometer os mesmos erros do passado. Então, quando você lê, pesquisa e observa os acertos das pessoas, dos nossos colegas, os erros, até em livros, se você não observar, você vai passar por experiência que não precisa de você passar. Você lendo, pesquisando. E nessas questões, às vezes errei em lidar com situações na área de libertação. Mas eu digo para vocês que o maior curso de libertação que eu fiz, ele durou 10 minutos. Foi em Judas 9.
Eu estava sentado e comecei a olhar na palavra de Deus. Foi quando mudou totalmente o ministério, a visão em relação à libertação. O meu era evangelista lá no Zumira naquela época. Eu tinha uns 4 anos que eu estava. Lendo aquele texto, meditando, mudou totalmente a forma de lidar com a libertação. Eu assim, poxa vida, nenhum arcanjo ele proferiu palavra infamatória para o inimigo, nem ele disse palavra pesada para o inimigo. Por que eu estou dizendo? Por que eu tenho dito, né? Alguém que abriu Judas 9, leia em voz alta, fazendo um favor. Isto, ele não se atreveu em dizer juízo. Por quê? Ele não fazia parte da administração dos céus. Às vezes nós agimos como administradores do céu, dando sentença, juízo para o inimigo. Mas nós vamos ver em nosso estudo de reconsagração. Por que reconsagração? Nós temos que entender a nossa vida é uma vida de santificação. Nós buscamos santificação dia após dia. Então, reconsagração, nós podemos ver o seguinte, o versículo, os mandamentos, a expressão da vontade de Deus para o seu povo. A expressão da vontade de Deus para o seu povo. E nessa expressão da sua vontade, no versículo 3, ele começa dizendo, não terás outros deuses diante de mim. É uma expressão da vontade dele para o seu povo. Os mandamentos não salvam ninguém. Os mandamentos são para os salvos, tá? Para os salvos. Como você compra um carro ou qualquer aparelho doméstico, tem um manual de instrução. A Bíblia é um manual de instrução para que nós possamos viver, você possa ter uma vida boa, uma vida saudável, para que você não esteja fazendo coisas que talvez vai complicar a sua vida. Venha no manual, observe. Então, quando o texto diz, não terás outros deuses diante de mim, eu pergunto, o que é um Deus? O que é um Deus? É algo que é adorado. E o versículo seguinte, o versículo 4, diz, não farás para ti imagens de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Então não é para fazer, nem com alguma semelhança do que há em cima nos céus, nenhuma semelhança, alguma semelhança do que há em cima nos céus. Tem crente que tem em casa anjinho, né? Anjinho de porcelana, na casa de cristão. O texto está dizendo, não pode ter nada que tenha semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra. Agora, se diz para não fazermos para ti imagem de escultura, eu pergunto, o que é um ídolo então? Eu não tenho, nós teve conversão, retiramos todos os ídolos, você não tem mais nada, eu não tenho ídolo. Mas o que é um ídolo? É somente isso? Ídolo é tudo aquilo que é mais importante do que Deus para você. É um ídolo. Pode ser o carro, o ídolo do carro. Pode ser a casa, pode ser a joia, pode ser o jardim, as plantas. Tudo que é mais importante do que Deus para você se torna um ídolo. Deus fez um teste com Moisés. Ele disse, pega o teu filho, teu único filho, e vai até um lugar que eu te mostrarei e ofereça-o em sacrifício. Os irmãos sabem da história. O que aconteceu? Na hora que ele ia imolar o filho, Deus disse, pai, não faça isso, eu sei que ele não é mais importante do que eu para você, não toque no garoto. Então, como? Eu falei Moisés, Abraão. Obrigado. Então eu disse para Abraão para que levasse o filho. E ele disse para Abraão, não toque no garoto, porque eu sei que ele não é mais importante do que eu para você. Então o ídolo é tudo aquilo que é mais importante que Deus para você. Agora basta nós pegarmos o cristão e levantarmos e olharmos as raízes
e lá estão os ídolos pendurados, que é um ídolo para você, agarrado nas raízes do seu coração. Às vezes, se você levantar, vai ver carro, vai ver joias, vai ver o esposo ou a esposa ou o filho preferido ou a filha preferida, que é mais importante, é aquelas coisas, né? Então nós não podemos ter nada enraigado, nada mais importante que Deus para nós. Isto são ídolos. Não te encurvarás diante delas. Não te encurvarás diante delas. E essa adoração, às vezes as pessoas encurvam. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou um Deus zeloso. Então, para quem curvar diante de ídolos, Ele é um Deus zeloso que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração. Voltando um pouquinho no texto lá, volta o slide. Visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam ou me aborrecem. Aqui dentro disto, eu creio que você já leu o livro sobre que dizem esse visito à iniquidade dos pais nos filhos. Estão dizendo que está se tratando de maldição hereditária. Visito a iniquidade dos pais nos filhos. Mas o texto não está falando nada de maldição, está falando de iniquidade do pecado. Iniquidade do pecado. Não tem nada de maldição. O que é uma iniquidade do pecado? E prosseguimos. O mau exemplo dos pais passa para os filhos, netos, vai passando por toda geração. E é um aprendizado da prática do pecado. Nós nascemos em pecado, com certeza nascemos sim. Tem pessoas que dizem o seguinte, na família de fulano, eu creio que vocês conhecem, na linha, eu conheço uma família que existe prostitutas há décadas naquela linha de família. Existe prostituta há décadas. Existem pessoas voltadas para a bebida há décadas. Mas se você pega uma criança e deixa ela crescer, ela vai ver dois grupos dentro de uma família. Um grupo que teme, que tem uma vida correta, uma vida de respeito ao shopping, ao clube, uma vida bem, se fugindo dos vícios. E vai ter um grupo que é o grupo dos baladeiros, das baladeiras, tá? Os homens, os truqueiros, os beberrões, aquelas coisas. E o menino vê o outro grupo. Ou nós vamos para o cinema, nós vamos brincar um pouco, jogar uns joguinhos eletrônicos, e nós iremos para o clube. Iremos para a praia. Aí ele vê os badernetos no final de semana, o churrasco é gostoso, mas mistura com bebidas, com jogos, com aquela muvuca, aquela coisa terrível. E no final acaba aquela maior confusão. O garotinho cresce. Deixa ele escolher qual grupo que ele quer. O menino. Qual grupo? A muvuca. A muvuca. É um aprendizado. A menina, ela cresce com dois grupos também. As que gostam de se preparar para todas as baladas e aquelas coisas, e ela observa, deixa ela escolher. Ela vai querer entrar naquele grupo, ela já começa a querer aquelas coisas que as mulheres usam, as adultas, os preparos, os tipos de roupas, e assim ela cresce no aprendizado. Quando diz, visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração dos que me aborrecem, é iniquidade do pecado. É através do aprendizado. Através do aprendizado. Por isso que nós temos muitos alcoólatras em famílias. A minha família tem uma tendência genética para bebida. Então, os que não são evangélicos e que seguem aqueles maus exemplos vivem. Nós temos parentes que não são evangélicos, famílias que o problema de álcool é seríssimo. Agora, do meu lado, meus pais, os que converteram, que estão com Jesus, e aprenderam, entenderam o plano da salvação, já teve uma forma, um exemplo diferente, e nós seguimos esse exemplo e passamos para os filhos. E segue. O seguinte, quando você se entrega à iniquidade do pecado, alguns podem imitar você, mesmo que não seja o seu desejo, tá? Veja os filhos imitando os maus exemplos dos pais. O bebezinho está lá com a sua mamadeira, certo? Mas o pai está lá com a sua cerveja.
Ele está imitando, mas é uma mamadeira. O que é que tem? É uma mamadeira, mas ele está vendo, um mau exemplo. O pai está tomando o seu uísque, o garotinho está tomando a sua água, mas ele está degustando. Olhando para quê? Olhando para o do pai. Então os filhos imitam, filhos praticam, olha lá. Eles imitam, mas também praticam os maus exemplos do pai. Então, tem um vídeo, eu não trouxe esse vídeo. É de um garoto lá na Índia, um bebê. Ele pega o cigarro, acende e fuma o cigarro, faz umas acrobacias com o cigarro, faz umas coisas assim, umas ideias com o cigarro, que adulto não faz. Depois puxa, solta e mexe, faz todas aquelas coisas, né? Aquele garoto está com alguma coisa estranha. Não é normal. Então são os maus exemplos. Então nós devemos nos oferecer a Deus ao invés de oferecermos ao pecado e a Satanás. Romanos 6,3. Vamos ver esse texto em seguida? Vamos ler todos juntos? Nem ofereçais a cada um corpo ao pecado, como instrumento de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Então nós vimos os pais treinando os filhos para o inimigo. E eles vão crescer nessa dependência. Na dependência da bebida, na dependência do fumo, dependência de qualquer outra coisa que está ligada ao pecado, à prática do pecado. Mas pode ser mudado esta situação através da confissão de pecados. Pode ser mudado. Então veja lá em Salmo 32, versículo 3 a 5, o exemplo do rei Davi. Vamos ver juntos? Vamos ler? Enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram-se os meus ossos pelo meu constante gemido todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Vamos comentar um pouco, voltando lá, aqueles dois, o versículo 3 e 4. O que o salmista diz? Enquanto eu calei os meus pecados. Ele tinha filhos. Ele disse: os pecados são meus, não são da família. Pelo contrário, os meus pecados não são da família, são meus, mas entristece a minha família. Eu calei os meus pecados, envelheceram-se os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Então estava adoecendo ele, e não a família. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim. Era sobre ele o peso da mão de Deus. Não tinha nada, nenhum peso sobre a esposa, nenhum peso sobre filhos. Nenhum. E o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Versículo 5. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade. Olha lá. Não mais ocultei. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade. Não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do pecado. Lembra lá do que nós vimos? Visito a iniquidade dos pais nos filhos. E faço, o versículo 5, não está ali, mas vocês lembram quando diz: visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração, no versículo 5, daqueles que me aborrecem? Viu o que Davi disse? E a minha iniquidade não mais ocultei. E iniquidade, lá no versículo 5, confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Diz: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, eu confesso as minhas transgressões, e Deus perdoa a iniquidade do meu pecado. E Êxodo 20, versículo 5. Visito a iniquidade dos pais nos filhos. Que iniquidade é essa? Iniquidade do pecado. Lembra do que aconteceu com Davi no Salmo 51? Que veio o Salmo 51 em consequência do que ele teve o pecado com Betseba? Ele fez toda aquela armação, preparou tudo, e no final de tudo a mulher aparece depois da morte. Ele falou assim: vai morrer o rei, vai morrer o marido dela, e ela fica viúva e fica livre, e todos vão pensar que o filho que está com ela é do que morreu.
Mas ele se enganou. Ela disse, você é o pai. Aí veio o profeta e disse para Davi todas aquelas coisas, Natã. E falou com Davi sobre toda aquela história e apontou o dedo para Davi, você é o homem da história. Você é o homem que cometeu o erro. E foi dito naquele texto que iria acontecer na luz do sol com os filhos. Os filhos de Davi teve problema de adultério, alguns deles. Filho com filha. Oh, meu pai, somos filhos do rei. Meu pai teve mulheres, nós também podemos. Eu posso, nós vamos ter mulheres também. Aprendizado. Aprendizado. Então, queridos, aí nós podemos ver, quando nós voltamos para o capítulo 20 de Êxodo, versículo 6. E faça misericórdia. Quando você ouvir o versículo 5, não tem ponto, nenhum ponto. Continua no versículo 6. E faça misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam. Então, quem ama, obedece e ensina o que é certo aos filhos. Então, faça misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então, quem ama faz o quê? Filhos praticam os bons exemplos dos pais. Os filhos praticam. Veja que bênção. Eles oram, eles praticam, eles vivem. Eu me lembro uma vez que eu cheguei estava no Zumira e deixava minha filha. Jucila ela tinha uns 7 aninhos. Ela ficava cuidando do Júnior, o bebê, e as coleguinhas dela iam brincar com ela. Um dia eu voltei, as colegas dela chegaram e elas iam brincar. Eu peguei e voltei em casa para pegar alguma coisa e escutei muitas meninas conversando, né? E quando eu cheguei lá, elas estavam preparando para brincar. Eu cheguei devagar, observando. A Jucila tinha colocado todas as meninas de joelho e veio com imposição de mãos, o revestimento de Deus sobre minhas coleguinhas, sobre minha vida, o meu irmãozinho que está no berço, que Satanás não atrapalha nossas brincadeiras. Papai não está aqui. Eu vi aquilo, ouvi e voltei lentamente e fui fazer as coisas, não peguei nada, deixei e depois dei uma volta e depois cheguei, bati palmas e... o papai chegou. Estamos brincando, pai. Tudo bem. Filhos praticam os exemplos do pai. Por isso que a Bíblia diz, ensina o teu filho o caminho que deve andar, para quando for velho, não desvie dele. Se ele desviar, ele volta. Ele volta. Então nós podemos ver, nós vimos toda essa situação. Agora nós vamos ver, em segundo lugar, nós vamos aprender a lidar. Você tem que aprender a lidar com você mesmo. Você tem que conhecer o seu eu. E tem que entender lá em Romanos 7, a partir do versículo 21, antes de nós darmos sequência, tem alguma pergunta? Dentro do que nós vimos, foi um pano de fundo. Alguém quer fazer alguma pergunta? Isto. Não deixava qualquer iniquidade, qualquer pecado que já tivesse cometido, repetisse nos seus filhos, mas chegariam os seus filhos exatamente a bênção do Senhor que melhorava com eles. Isso. Os filhos de Jó estavam recebendo bênção de tabela para o bem-estar momentâneo, não para a salvação deles, tá? Era para o bem-estar momentâneo. Tem muitos filhos de crentes, netos de crentes, que recebem bênção momentânea. Depois que o papai e a mamãe morrem, acabou a bênção de tabela. Na minha família, os intercessores faleceram, meu pai e minha mãe. Os meus irmãos estão cada um se virando, buscando a Deus. Busca a Deus, acabou, não tem mais intercessores, isso realmente é verdade. Eles estão dizendo, a Bíblia tem razão. Então, o Jó fazia isso pelos seus filhos, ele intercedia pelos filhos, pedia perdão pelos pecados dos filhos, porque, queridos, nós pecamos. Você sabia que você deixar de orar pelo seu próximo, você está em pecado?
Pecamos em não orarmos pelo nosso próximo. A palavra de Deus, ela nos deixa, ela sempre nos chama, nos convida a orarmos uns pelos outros, a estarmos intercedendo. Mas quando nós não oramos, por isso Davi ele tinha esse cuidado de estar em oração pelos seus filhos. Ele era Jó, ele era um homem íntegro e reto. Ele tinha uma integridade e uma retidão. E por isso que essa questão que o Daniel está falando é interessante. Ele estava preocupado para que os filhos deles passassem a ter uma vida com Deus, uma vida voltada para Deus, para que eles não viessem a ter uma experiência, levarem em suas vidas uma experiência com o mal. E Davi queria também estar vivendo e fazendo a vontade de Deus. Abra as suas Bíblias em 1 Samuel capítulo 12, versículo 23. O que diz aqui o servo de Deus? Depois vocês olham o contexto, antes e depois, para entender por que desse contexto, desta palavra do servo de Deus, de Samuel. Ele estava dizendo essa palavra porque o povo tinha cometido um erro, e o erro era grave, e o povo pensou que ele tinha parado de interceder por eles. Pensou que o servo de Deus tinha parado. O que é que ele disse aqui? Quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Antes vos ensinarei o caminho bom e direito. Quando nós deixamos de orar pelo nosso próximo, estamos errando. Nós aprendemos com os intercessores. E então, nesse sentido, quando Jó intercedia pelos seus filhos, é para que eles passassem a ter uma vida de experiência com Deus, uma vida junto, perto, totalmente nas mãos de Deus. Tá? Era nesse sentido. Porque Jó sabia, se eles não fizessem isso, Jó sabia que existe um mundo que jaz no maligno. Tenta, ora, já deu a Bíblia para ele, ele usa a Bíblia na mesa lá. Então na mesa lá tem a Bíblia e tem os livros dele, tem os santos embaixo dele. E dos filhos, a maioria se converteram. Só que essa tua irmã, ela acredita nesse negócio aí de maldição hereditária. Então, mesmo hoje, ela fala que ela é líder do meio novas igrejas aí, e elas colocam como pastor. Né? Então, mas ela sempre tem muito medo do meu pai. Então, tudo que der errado na vida dela, ela acha que o meu pai é que está. Porque ela aprendeu de forma errada, tá? Essa questão. A partir do momento que ela entender o sentido da palavra, ela deixa de ter medo, tá? No seminário, o curso que nós ministrávamos, tinha uma menina de 17 anos que o vô dela morava com o vô, e o vô tinha as práticas dentro da casa. E ela morava. A partir do momento que ela entregou a vida para Jesus e acreditou, ela chegava, dormia no quarto dela tranquilo, e uma das salas da casa era usada era o terreiro. E ela sentiu, estou protegida por Deus, e passou a dormir tranquila. Ela tem várias cicatrizes no corpo, de cortes que o vô fazia para tirar sangue, né? E agora ela é de Jesus, lavada pelo sangue de Jesus. Não precisa tirar sangue de ninguém. Jesus já deu o seu sangue por nós. Amém? Então o pecado, nós sabemos que o pecado é uma lei. Lá em Romanos 7, versículo 21 a 24, assim encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está sempre junto a mim. No íntimo do meu ser, tenho prazer na lei do Senhor. Então nós temos uma lei, nós encontramos uma lei que atua em nós, atua na carne, tá? Quando quero fazer o bem, o mal está junto de mim. Então no nosso íntimo, do nosso ser, nós temos prazer na lei de Deus, mas nós enfrentamos uma luta contra a carne. Nós enfrentamos uma luta. E esta luta ela é difícil. Versículo 23, mas vejo outra lei atuando nos meus membros, nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente,
Quer dizer, o que ele disse? No meu íntimo, eu quero Deus. Mas tem uma guerra contra a lei da mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Então, o pecado é uma lei, queridos. Paulo não está falando de uma lei como uma lei de trânsito, quando ele usa a palavra lei. Ele não está falando disso, não, porque a lei de trânsito ela pode ser vencida pelo homem. Paulo está falando de uma lei que escraviza e prende o homem. Ela escraviza e prende. Através da carne e através também do aprendizado, da convivência, vendo. A criança vai aprendendo, vai praticando, vendo os adultos praticarem aquelas coisas, ela vai ter uma escolha. Paulo está falando da lei de Romanos 7. E é óbvio que o cristão de Romanos 8, ele escapou de Romanos 7. Ele escapou totalmente. Lá em Romanos 7 ele está preso. Quando chega em Romanos 8, escapou porque passou a entender o sentido da palavra. E não mais vive no medo, atrás da cela do medo. Ele está livre. Ele conhece, vai dormir tranquilo, tranquila. Então, quando você diz da sua irmã, a partir do momento que ela descobrir que ela é uma cristã de Romanos 8, vai dormir tranquilo. Ela vai viver tranquila. Então, o porquê esse resgate? O meu ex estava escravo da lei e não podia fazer nada. Estava escravo da lei. Quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Gálatas 3,13, o que diz lá? Gálatas 3,13. Cristo, vamos ler? Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então, Cristo nos resgatou da maldição da lei. A Bíblia, você tira lições lindas na palavra de Deus. Quando você olha para esse texto, Cristo nos resgatou da maldição da lei, e você pega, vai lá no último versículo do Velho Testamento, Malaquias 3, versículo 6, você vê começando o versículo 6, Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Primeira pessoa singular. Vamos aplicar a Cristo essa pessoa? Ele converterá o coração dos pais aos filhos. Os corações dos filhos têm que ser convertidos aos corações dos pais. A família tem que viver mais unida. Os filhos têm que ver esse bom exemplo. No momento da refeição, orarem juntos, junto com os pais, com os avós, estarem juntos, buscarem a Deus, para que esteja passando isso para frente. Os pais orarem com os filhos. Então, nesse Gálatas 3,13, Cristo nos resgatou da maldição da lei. E Gálatas 2,20, nós podemos ver que logo, se nós fomos resgatados, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Cristo vive em mim, já não mais vivo eu. Ele vive em mim. Ele está em mim. Nós somos templo do Espírito Santo. Ele diz, não vos deixarei órfãos. Agora, o Satanás quer prender você na má interpretação de Romanos 7. Você pensar que você tem perseguição, isso e aquilo outro. Mas o cristão, nós somos lavados pelo sangue do Cordeiro. Veja o seguinte, uma experiência de transformação de vida. Nós passamos então essa experiência. Saulo, o jovem rico, o fariseu, eles eram religiosos. Queridos, tem muitos crentes que sofrem como um religioso porque falta conhecimento da palavra de Deus. Muitos crentes sofrem como um religioso por falta de conhecimento da palavra de Deus. Jesus diz, errais em não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Conhecer a Escritura e também conhecer o poder de Deus. É com vida, experiência, vida de oração, busca de Deus, sede de Deus. Então, Saulo, antes da sua conversão, ele era um religioso.
Ele era religioso. O jovem rico era um religioso. Eu obedeço tudo, tudo. Mas ele tinha um ídolo do coração, que era o quê? O dinheiro. Qual era o ídolo do coração de Saulo? O poder. O poder político. Então, eles tinham seus ídolos. Mas, o religioso não tem Cristo no centro da sua vida. Ele não tem Cristo no centro. É o seguinte: Cristo está por fora. O religioso conhece tudo sobre a Bíblia. Então, ele tem o conhecimento de Deus, mas o centro da sua vida é o seu eu. Eu acho, eu mando, eu determino. O religioso não tem Cristo. Eu quero assim, eu vou agir assim. É dessa forma que eu quero. Se não for assim, eu não aceito. E todos têm que querer como eu quero. Nós temos que ter cuidado com o religioso. Quando Jesus disse, nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, porque religioso não entra. Ser crente é uma coisa, religioso é outra coisa. Então, nós podemos ver que Saulo, antes ele tinha Jesus, ele não tinha Jesus como o Senhor de sua vida. E após a sua experiência em Atos 9, versículo 4 a 6, por esse motivo era perseguido, era um perseguidor da igreja de Cristo. Atos 9, 4 a 6, o que é que diz? Seguia ele estrada fora. Ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia o quê? Saulo, Saulo, por que me persegue? Para um momentinho aí. Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo, Saulo. Aí, versículo 5. Ele perguntou, quem és tu, Senhor? E a resposta foi, eu sou Jesus a quem tu persegues. Eu sou Jesus. Ele conhecia Jesus, mas não tinha Jesus. Quem és tu? É porque ele não tinha, era um religioso. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que convém fazer. Então, queridos, Saulo teve essa experiência com Jesus, ele entregou a sua vida para ele. Então nós estamos tendo neste momento uma experiência, dia após dia, nós temos uma experiência com Jesus porque aconteceu como aconteceu com Saulo, metanoia. Cristo passou a ser o centro da vida de Saulo. O eu foi destronizado. O eu destronizado. Aí nós entendemos Gálatas 2:20, que nós vimos anteriormente. Logo já não sou eu. Quem escreveu isso? Paulo, o egocêntrico. Eu quero assim. Tem que ser assim. Eu persigo a igreja, eu mato, eu prendo. Eu sou político, eu sou poderoso. Eu. Aí o eu dele foi destronizado. Já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então antes ele era cego pelo Deus desse século. 2 Coríntios 4:4, o que é que diz? Nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então Paulo mais tarde nos adverte, em Romanos 12, 1 e 2, quem é o Deus desse século. É um texto bastante conhecido. Ele adverte quem é esse Deus desse século, porque ele teve experiência. Ele diz para não conformarmos com esse século que ele tem um Deus. Ele está pedindo para que nós estejamos nos renovando as nossas mentes. O texto lá diz, não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa. Então nós não podemos conformar. O Deus desse século ele fica montando sistemas, tá? Por exemplo, a carne. Olha, tem um negócio aí que nós temos de janeiro, do início, nós temos um ano inteiro para evangelizarmos, evangelismo, cercarmos, evangelizar, ganharmos almas para Deus, todos os dias, evangelizar, falar, cheguei naquele homem da cadeira de roda, por que você não está indo na igreja? A igreja está aqui, você vê dali, ó, a igreja tem rampa, por que você não está indo? Não, já trabalharam comigo, as irmãs, as umas mulheres da SAP já trabalharam comigo, nós temos que abordar. Aí, alguns evangélicos não fazem isso. Aí chega, na época do carnaval, bloco gospel, para ir para o carnaval, festa da carne. Tem um ano inteiro para evangelizar e vai entrar lá no meio. Vai ver coisas que não deve. O Deus desse século tem sistemas.
Então o religioso, querido, ele diz ter Cristo no coração voltando, mas está enganando. Pois ele vive tendo recaídas. Vamos ver lá Mateus 12, 43 a 45. Olha só. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos procurando repouso, porém não encontra. Por isso ele diz, voltarei para a minha casa de onde saí. E tendo voltado, a encontra vazia, varrida e ornamentada. E então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habita ali, e o último estado daquele homem se torna pior do que o primeiro. Assim também acontecerá esta geração perversa. Ele sai. A pessoa, quando entrega a vida para Jesus, como aceita Jesus, nós que somos aceitos, mas para nós temos o costume de falar aceitamos a Jesus, a casta sai. Aí você se torna templo do Espírito Santo. E a caça foi embora. Ele anda procurando outro corpo. Depois ele diz, vou voltar para a casa de onde eu saí. Ele volta. E quando encontra o religioso, ele entra com mais 7. Já ouvi alguém dizer, fulano é crente, mas tem recaída. Fulano foi crente de 25 anos e largou de ser crente. Não, foi religioso. Fulano é crente, mas enquanto tem recaída, volta para as farras, para a bebida que ninguém aguenta. Mas depois ele dá uma renovada e volta para a igreja. Ele é crente, não, é um religioso. Não existe recaída. 1 Pedro 5,8, o que diz? Sede sóbrios e vigilantes. O que é que tira a sobriedade? Sede sóbrios e vigilantes, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para tragar. Então, para ele tragar, você tem que perder o quê? A sobriedade. O que é que tira a sobriedade do ser humano? Os desejos da carne. Tudo que você vai alimentar os desejos da carne, proibidos, tá? Desejos proibidos, tá bom? A bebida tira a sobriedade do homem. As drogas tiram a sobriedade do homem. Tá? Existem os desejos da carne permitidos por Deus. Tá? E o inimigo fica fazendo propostas erradas. Para que casar? Vamos fazer a gente junta os panos, se não der, deixa. Né? Então, olha o que é a proposta do mal. A carne. Então, no versículo 45, o inimigo ele vai e leva consigo outros 7 espíritos. Mas quando ele chega para você, chega em você que entregou a vida para Jesus, ele vai encontrar a casa ocupada. O que é que diz 1 Pedro 5,8? Rugindo como leão. O que é rugir como leão? Imitar um leão. Por que crente não fica possesso? Porque dentro de mim, dentro de você, está o leão da tribo de Judá. O que imita, foge. Amém? Ele está em derredor, procurando uma brecha. Ele oprime. Crente, existe uma diferença, opressão e possessão. Possessão é de dentro para fora, opressão é de fora para dentro. O inimigo oprime você. Ele não entra em você, mas mexe com o filho, com o neto, com o parente, para fazer você sofrer. Porque ele não pode entrar no seu corpo, mas ele te oprime. E quando você está sóbrio, sóbria e vigilante, ele não te oprime mais. Como ele disse que o exemplo da irmã, ele está oprimindo a irmã dele, é cristã, mas ele está conseguindo oprimir através de um aprendizado, de uma forma que vai prejudicar a vida dela, mas ela, quer dizer, prejudica, mas ele não entra, mas ele quer prejudicar, fazer ela sofrer. Dá para nós vermos mais uma lição sobre a responsabilidade pessoal. Ezequiel 18, do 18 a 23. Olha, antes de lermos o versículo, tem alguma pergunta no que nós falamos anteriormente? Alguma pergunta? Algum acréscimo? Agora nós vamos ver nisso aqui. Responsabilidade pessoal. Ezequiel 18, versículo 18. Quanto a seu pai, que praticou extorsão, roubou os bens do próximo e fez o que não era bom no meio do seu povo, eis que ele morrerá por causa da sua iniquidade. Lembra de Davi? Enquanto eu calei os meus pecados. Lembra? Ele dizia, confessei e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Ele morrerá por causa de
sua iniquidade. Versículo seguinte. Mas dizeis, por que não leva o filho à iniquidade do pai? Aí entra na sua pergunta. Por que ele não vai levar? Porque o filho fez o que é reto e justo. O que é o reto e justo hoje? Aceitar a Jesus como único e suficiente Salvador. Isso é reto e é justo. Então, e guardou todos os meus estatutos e os praticou, por isso certamente viverá. Lembra que nós falamos no início? Expressão da vontade de Deus para o seu povo, os mandamentos, os estatutos, a palavra de Deus. E versículo seguinte, a alma que pecar, essa morrerá. O filho não leva a iniquidade do pai. E nem o pai, quando é cristão, ele não leva a iniquidade do filho que não quer nada com Deus. Tá? A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre este. Deus não vai punir nenhum pai porque os filhos tomaram outros rumos. Ensina o teu filho o caminho que deve andar. Pregue a palavra. Ele ficou adulto, quer tomar outros rumos. Outro dia eu vi no Facebook, lá em Londrina, estava escrito assim, por um jovem. Às vezes nós nos encontramos, jovem crente, às vezes nós nos encontramos em lugares onde a mão de Deus não nos alcança. Eu falei assim, não, que ele está evangelizando. Fiquei numa felicidade tão grande. Está evangelizando. Está evangelizando. Depois passaram alguns meses, aconteceu uma tragédia com aquele jovem. Uma tragédia. Foi morto, foi executado em um lugar onde ele comentava, onde a mão de Deus não nos alcança. A nossa mente é pregador de Deus, tá? Do cristão e do não cristão. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não leva a iniquidade dos pais, e nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre ele. Eu tinha uma irmã que estava tomando remédios fortes, porque falaram que ela estava sendo... Deus estava pesando a mão na vida dela, porque o filho dela estava em pecado. E ela teve aquele filho, foi mãe solteira, teve aquele filho, e por isso que Deus estava pesando a mão na vida dela, acabando com a vida do filho dela em pecado. Ela estava tomando remédio fortíssimo. E chegamos, estudamos o que nós estamos estudando aqui, eu e ela. Ela dormia na sala, televisão ligada, tudo aceso. Ela ficava lá, medo do escuro. E sentamos lá e lemos e explicamos. Ela, então, Deus não está. Ela começou a chorar por causa do filho. Ela começou a fazer o que Jó fazia. Senhor, perdoa meu filho. É o sentido disso, perdoa meu filho. Então, quando você toma uma decisão por Cristo, aí entra aquele texto lá de Êxodo 20, e faça misericórdia até 1000. É nesse sentido. Você tomar uma posição, os seus filhos estão com Deus. Está na unção, está na bênção. Mas eles têm que aprender que somos intercessores deles, eles têm que ser intercessores de si mesmos, orarem, buscarem a Deus. Quando eu era evangelista, tinha uma menina aqui, uma adolescente, que ela ficava querendo ir nas visitas onde tinha intercessão, e ela ficava curiosa para ver os confrontos, né? A Denise do Josafá, ela era adolescente, ela queria ir, mas tudo bem, mas eu oro, eu busco a Deus. Então vamos ver aquela coisinha, aquela pequenininha lá. Ficava assim, toda assim. A Jucila também era pré-adolescente, e gostava de ir também. Eu deixava, né? Vamos crescer, vamos aprender. Tem que aprender. É a vida de santificação. Sem santificação ninguém verá a Deus. E prossegue o versículo 21. Mas se o perverso se converter de todos os pecados que cometeu, e guardar todos os meus estatutos, e fizer o que é reto e justo, certamente viverá, não será morto. Isso tudo aplica-se à graça, à salvação em Jesus Cristo. Não será morto. Quando há conversão, você entende Isaías 43, 25. Olha o que acontece com o seu passado. O que aconteceu com o meu passado? Olha o que Deus diz. Vamos ler todos juntos? Esse eu, você coloca o seu nome. Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim. E dos teus pecados eu não me lembro. Aqui os pecados aqui é dos teus. Aí, dos teus pecados eu coloco Isaías. Os teus pecados, Isaías, eu não me lembro.
dos teus pecados, Isaías, eu não me lembro. Na conversão acabou, está cancelado. Acabou. Acabou. Está cancelado. E continua um convite que nós temos um convite para que as transgressões sejam apagadas. É uma pregação universal. Apocalipse 22, 17. Eu gosto desse texto de Apocalipse 22, 17. Sabe o que é isso? Veja só. O Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. Aqui é uma pregação universal, essa parte aqui, tá? Pregação universal. Aquele que tem sede, venha. Vocês vão entender, nós iremos entender quando Daniel colocou os filhos de Jó. Vocês vão entender por que Jó orava pelos filhos. Porque quem tinha feito a segunda parte do versículo tinha sido somente o Jó, os filhos ainda não. Veja, aqui é a primeira pregação universal. A segunda parte. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Decisão é pessoal. Aí entra aquela, faça misericórdia até 1000 gerações. Aí você ensina o filho, porque é bíblico. E Deus é fiel. Deus é fiel. Ele é fiel. Tá? Ele é amor e não ódio. Tem um pastor colega, um dos seus filhos, craque de futebol. E teve uma proposta para jogar em um time e ir para fora do Brasil. Aí chegaram na mãe daquele garoto e disse assim, olha, essa proposta, ele vai ter que entrar no mundo do pecado para ele crescer no mundo do futebol. Ele havia aceitado esse jovem, já tinha 18 anos, havia passado os 18 anos, era maior de idade. E um dia, no apartamento, esse colega meu, pastor, ele contou que a esposa dele acordou e olhou para ele. Ele estava acordado, com os olhos fechados, mas acordado. Ela olhou e levantou bem lentamente, foi na janela do apartamento e abriu a janela do apartamento. E preocupada com o filho. Ela abriu, olhou, uma noite linda. Ela fez a seguinte oração: Satanás, eu não gerei meu filho para você. Eu gerei para a glória de Deus. Sai da vida do meu filho agora. Sai agora. O filho dela hoje é ministro de louvor em Dourados, Mato Grosso do Sul. A intercessão do pai e da mãe. E não importa a idade que o seu filho tenha, o seu filho, sua filha, seu neto, não importa. Não importa. E nós temos, esta decisão, ela é pessoal. Mesmo sendo filho de crente, tem que tomar uma decisão. Ela é pessoal. Colossenses 2, 6 e 7. Ora, como recebeste a Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como foste instruídos, crescendo em ações de graça. Olha aqui, isso aqui, como recebeste a Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele, radicados. Isso aqui é santificação, queridos. Andar nele, radicados, edificados, confirmados na fé. Temos que ter santificação. Santificação, sem santificação ninguém verá a Deus. E 1 Pedro 5,8, nós já lemos, já citamos. Nós temos que ter sobriedade, sermos vigilantes, e vigilante é somente na busca de santificação. E depois nós encerramos, falando da importância da classe de discipulado básico, né? E sempre nós conduzimos as pessoas para o discipulado básico, a pessoa que você convida para fazer o curso, e conduzir ela para o discipulado básico. Então esse curso era dado toda terça-feira, era todas as terças-feiras. E para esse curso só ia pessoas que estavam visitantes pela primeira vez na igreja. Então tinha uma média de 50, 60, 70 pessoas visitando pela primeira vez para fazer esse curso. E a maioria, quase 100%, ia para a classe de discipulado básico, para estarem sendo acompanhadas. E o responsável por elas é você que a convidou. Vamos abrir para perguntas. Tem alguma pergunta? Algum acréscimo? Zé Maria, irmãos?
algum comentário? Antes de abrir a pergunta, eu vou fazer uma pergunta. Existe maldição hereditária? Não, não existe. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Ele faz o que quer com os que estão nas mãos dele, mas ele não quer mexer com os que estão nas mãos dele, que já é dele. Ele quer confundir os que estão em Cristo. Eles querem confundir. É o desejo dele. Depois, em outra ocasião, nós temos outras... Ele ora por aqueles que vão ser alcançados. Eu não oro somente por esses que estão aqui nós, mas por aqueles que hão de ser alcançados. Por quem? Por nós. Por nós. Aí essa pergunta vocês falam que os pais não serão mortos em lugar dos filhos, nem os filhos em lugar dos pais. Cada qual será morto pelo seu próprio pecado. Isso, tem que haver uma conversão, uma mudança de vida. Ela é individual, é individual. Então, queridos, que Deus esteja abençoando e em breve nós estaremos tendo um treinamento, são 3 palestras, tá? Não é longa, é mais ou menos como essa, o tamanho é mais em torno de 1 hora, são 3 palestras, nós iremos fazer 2 à tarde no sábado e 1 à noite. E pode trazer pessoas que têm problema, pode trazer, mas venha preparados. Oração e jejum buscando a Deus, tá? Para a libertação daquela pessoa. Vamos fazer um curso conosco? Pode trazer, pode trazer. Tem uma mulher fazendo curso conosco lá na Betel, que ela está dentro do templo. A religião dela é outra. Ela é daqui em Banda, mas está fazendo um curso conosco na segunda-feira, sobre a mulher única. Ela está achando lindo. E devagar o evangelho vai entrando no coração dela. Em breve, com curto prazo, ela estará conosco. Mas eu vou dar bordoada nela lá? Não, vamos, a palavra vai entrando. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.